Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências da nossa apostila 3 do capítulo 18, Sistemas e Integração, das páginas 311 a 319. Então, aqui a gente tem uma imagem e eu fiz algumas observações relacionadas a essa imagem para que a gente consiga começar a explicar nosso capítulo, tá bom? Ó, isso aqui é uma explicação que eu fiz, que eu montei, que eu deixei escrita para vocês e que eu coloquei de uma forma mais simples para que vocês entendessem. A imagem de abertura traz um equilibrista realizando uma série de atividades. Ele pedala o monociclo, equilibra-se nele, observa os malabares, fala com o público, faz movimento com os malabares e etc. É importante que percebam que não é apenas um sistema que está envolvido para que ele faça tudo isso, tá? Em cada ação, mas vários sistemas. Então, quando ele pedala o monociclo, não é um único sistema que está envolvido, não é só ele mexer as pernas. Essa ação envolve vários sistemas que atuam em conjunto para desempenhar determinada atividade. A seguir, eu apresentei um exemplo de tabela com as relações de alguns dos sistemas do corpo. Nós não vamos aprender todos esses, tá bom, gente? E aqui nós vamos aprender de uma maneira bem sucinta, bem simples. Por quê? Porque isso vai ser aprofundado mais para frente, nos outros anos, quando vocês entrarem em biologia, tá bom? Pedalada no monociclo. O que envolve quando a gente pedala um monociclo, uma bicicleta, enfim? Envolve o sistema muscular, o sistema esquelético e nosso sistema nervoso. Se equilibrar no monociclo, se equilibrar numa bicicleta, se equilibrar numa moto, o que envolve? O sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema nervoso sensorial, de ter o senso lá, né, de equilíbrio. Observe os malabares. Observar os malabares, quando ele está pedalando, está olhando para cima do malabare, que sistema que ele está trabalhando ali? O nervoso. Falar com o público, está pedalando, está se equilibrando, está olhando para o malabares e ao mesmo tempo está falando com as pessoas. Ele está envolvendo o sistema nervoso, o sistema muscular e o sistema respiratório. Para que ele possa falar, ele tem que respirar. Fazer movimentos com os malabares. Então, ele faz tudo ao mesmo tempo. Pedala, se equilibra, observa os malabares, fala com as pessoas e movimenta esses malabares. Então, ele está usando o movimentar os malabares, ele está usando o sistema muscular, sistema esquelético e sistema nervoso. Outros sistemas estão relacionados indiretamente a essas ações. Indiretamente, tá? Não é esses aí. Que é o sistema endócrino, que ajuda a medir informações para o sistema sensorial, executar e coordenar as tarefas. O sistema cardiovascular, que é responsável por transportar nutrientes e gases necessários para a obtenção de energia, porque ele está gastando bastante energia. Outros órgãos envolvidos, mas diretamente na execução dessa atividade, o sistema urinário, que filtra o sangue e que retira dele o metabolismo, que é as substâncias resultantes das atividades celulares. Só que isso aqui é de forma indireta, tá? Diretamente a gente observando a imagem são sistema muscular, o esquelético, o nervoso, o sensorial, o respiratório, o muscular, que eu já falei, tá? Então, são esses sistemas que envolvem a ação toda dele. O organismo e seus sistemas, páginas 312. Podemos observar nessa imagem que as pessoas e os animais estão desempenhando diversas atividades. Note que em cada indivíduo está evidenciando algum sistema do corpo.
O sistema dos animais, incluindo o ser humano, são muito parecidos em forma e função, mas podem apresentar especificidades. As aves, por exemplo, existe um órgão no sistema digestório, a moela, que ajuda a triturar os alimentos mecanicamente. Estrutura que não existe nos mamíferos. Já em mamíferos ruminantes, como bois e búfalos, o estômago se encontra dividido em camadas, o que não ocorre em vários outros grupos de mamíferos, como o dos primatas, ao qual pertencemos. Então, aqui, nas árvores tem esse sistema digestório aqui, né, que é a moela, que ajuda a triturar o alimento e que a gente não tem, nós seres humanos, vamos pensar assim. Tem esses dos mamíferos ruminantes, né, que é os bois, os búfalos, que o estômago se encontra dividido em camadas e que nós também não temos porque nós não ficamos ruminando, tá? Cada pessoa aqui está desenvolvido um sistema. Tá vendo aqui que nessa pessoa ele puxou a setinha e mostrou esse sistema? Esse sistema é quem? O sistema respiratório. E depois eu vou falar dele. Aqui, ó, puxou para a vizinha. Nós vamos falar do sistema digestório. Que mais? Vamos ver. O 3, tá? Quem que é o 3? Tá aqui, ó, é o da moça, tá bom? Nós vamos falar do sistema cardiovascular. O 4, nós vamos falar do sistema imunitário. No 5, o sistema muscular. O 6, o sistema tegumentar. 7, sistema endócrino. 8, o esquelético. O 9, o sistema nervoso. E aí a gente tem aqui, ó, o 10, o sistema genital, sistema urinário e sistema do masculino, tá? Vamos comentar sobre cada um deles, não se aprofundando muito no assunto, pois será visto futuramente. Vamos lá, sistema respiratório. O que é um sistema respiratório? É um conjunto de órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retido nas células. Então, quando a gente expira, a gente chupa o ar, vamos pensar assim, a gente está chupando o gás oxigênio. Quando a gente expira, a gente elimina quem? O gás carbônico que está sendo retirado das nossas células. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Nós não vamos falar nada disso. O que ele queria é que você entendesse o que é um sistema respiratório, que absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico retirado das células. Eu coloquei um resumo. A gente tem o sistema respiratório. Aqui a gente tem os órgãos, que são as cavidades nasais, são os primeiros filtros do ar. Depois a gente tem a faringe, que é o caminho da passagem do ar. Depois a gente tem a laringe, que é o órgão principal da fala, onde estão as cordas vocais aqui na nossa garganta. A traqueia é um tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Depois tem os brônquios, que representam as ramificações da traqueia, e os pulmões, que são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico. Você está vendo que quando a gente absorve o oxigênio, ele passa por todos esses órgãos para depois sair em forma de gás carbônico retirado da nossa célula. E é uma coisa tão rápida que a gente nunca imaginaria que passaria por todos esses órgãos aqui, este ar que a gente respira, mas passa. E nós não vamos se aprofundar nisso aqui, tá? É lá para a biologia, lá para os próximos anos. O que é um sistema digestivo ou sistema digestório? Sistema digestório é também conhecido como sistema digestivo ou o aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo. A ação desse órgão está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem como objetivo de ajudar a observação dos nutrientes.
Isso tudo acontece por meio de processos mecânicos e químicos. Então, nosso sistema digestivo, o aparelho digestivo, ele ajuda exatamente no quê? Em transformar o alimento que a gente come em nutrientes que vão ajudar o nosso corpo. O que não são nutrientes bons, a gente vai eliminar, tá bem? Eu coloquei aqui um pequeno comentário, mas que também é só para um conhecimento de vocês, porque nós não vamos trabalhar isso, tá? O sistema digestório, nova nomenclatura, divide-se em duas partes. Uma delas é o tubo digestório, propriamente dito, antes conhecido como tubo digestivo. Esse se divide em três partes, o alto, o médio e o baixo, e outra parte correspondente aos órgãos anexos. Aqui a gente tem o tubo digestório alto, que atinge quem? Boca, faringe e estômago. O médio, que é o estômago, intestino delgado, que é o do duodeno. O baixo, que é o intestino grosso, que é o colo adjacente, o transverso, que depois nós vamos aprender, e os órgãos anexos, que são as glândulas salivares, dentes, línguas, pâncreas, fígado, vesícula biliar e etc. Não é para nós isso aqui agora, tá bom? Eu só coloquei como curiosidade para vocês. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano é responsável pela circulação do sangue de modo a transportar os nutrientes e oxigênio para todo o corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. E aí tem, tá, o tronco, tá, o átrio direito, a válvula, o ventrículo direito. Nós não vamos estudar nada disso agora. Então, para que serve o sistema cardiovascular? Para transportar os nutrientes e o oxigênio para dentro do nosso corpo, tá? E ele vai na forma da onde? Dos vasos sanguíneos. Sistema imunológico. Sistema imunológico, sistema imune ou imunitário, é um conjunto de elementos existente no corpo humano. Esses elementos interagem entre si e têm como objetivo defender o corpo contra doenças, vírus, bactérias, micróbios e outros. O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo, uma barreira que protege os seres indesejáveis, os antígenos que tentam invadir nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo humano. Então, o sistema imunológico ele é dividido em órgãos imunitários primários e secundários. Só curiosidade, tá? O primário, ele tem a medula óssea e o timo. Os secundários, os linfonodos, o baço, a tonsilas, apêndice e as placas de Bayer. Bom, mas isso aqui é só de curiosidade. Então, o que é o sistema imunológico? É alguma coisa dentro do nosso organismo que vai defender a gente de órgãos, de alguma coisa indesejada que queira entrar no nosso organismo, tá certo? Como? Quando a gente pega uma gripe, se a gente está com o sistema imunológico baixo, quer dizer que eu não me alimentei direito, eu não cuidei do meu corpo direito, eu vou pegar essa gripe, tá? Porque eu estaria, e o vírus vai entrar e vai se efetuar dentro do meu corpo. Se eu tô com o meu sistema imunológico bom, perfeito, eu posso até o vírus entrar dentro do meu organismo da gripe, mas não vai ser manifestado. Então, o sistema imunológico no nosso organismo é muito importante. Por isso que a gente fala que a gente precisa comer de forma adequada, os nutrientes corretos, para que ele não fique debilitado. Sistema muscular. O sistema muscular é composto por diversos músculos do corpo. Os músculos são tecidos, cujas células são fibras musculares, possuem a função de permitir a contração e a produção de movimentos.
As fibras musculares, por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso, que se encarregam de receber a informação e respondê-la, realizando a ação solicitada. Aqui também é uma curiosidade. O sistema muscular apresenta algumas funções que são fundamentais para o corpo humano: estabilidade corporal, produção de movimentos, aquecimento do corpo, manutenção da temperatura, preenchimento do corpo, sustentação, auxílio nos fluxos sanguíneos. Então, o que é o nosso sistema muscular? Ele é composto pelos músculos do corpo. Esses músculos são alguns tecidos, algumas células, como fibras, que ajudam a fazer a nossa produção de movimentos, que nem levantar um braço, abaixar um braço. Isso aqui é uma ação do quê? Que permite que eu faça isso. Para mim levantar o braço e abaixar o braço, esse comando vai para onde? Para o nosso sistema nervoso, que se encarrega de dar essa informação para o nosso cérebro, para que a gente consiga realizar essa ação. Só que essas ações para a gente são tão involuntárias que a gente já faz automaticamente. E a gente nem imagina o caminho que ela tem que percorrer para que a gente consiga fazer esse simples movimento de levantar um braço, tá? Mas tem, tá bom? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui um pouquinho para que a nossa aula não fique muito extensa e já já eu volto com a continuação desse nosso capítulo, tá bem? Então, até daqui a pouco. Tchau!